Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa palavra grega bem importante da Bíblia, porneia. Isso aí. Ela é muitas vezes traduzida, né, como prostituição ou imoralidade sexual, que nem a gente vê lá em Gálatas 5:19, mas o material que a gente recebeu para analisar, um estudo bíblico e umas notas de discussão, indica que tem mais coisa aí, sabe? Exatamente. As fontes sugerem que porneia vai bem além desse entendimento mais superficial. Hum. E a nossa ideia aqui hoje é justamente tentar desvendar um pouco essa complexidade que os textos trazem. Legal. Bom, um versículo que eles destacam bastante é 1 Tessalonicenses 4:3, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia. Parece central para eles. Sem dúvida. E o ponto-chave assim que as fontes levantam é que porneia, que é a G4202 lá no léxico de Strong aqui, ela, ela transcende só o ato físico. Ah, interessante. Então não é só sobre sexo fora do casamento, por exemplo. Não só. A interpretação primária que eles oferecem aponta para idolatria, sabe? E para aquela submissão da alma aos desejos da carne, em oposição a Deus. Idolatria. Uau! É. E abster-se disso seria, nessa visão, o tal verdadeiro jejum espiritual. Nossa, isso muda bastante a perspectiva, né? Quer dizer, não são só atos isolados, mas uma postura de vida, então. Exato. As fontes até falam de uma luta prática, né? Contra um tal de eu falso. Aquela nossa parte que está mais ligada na carne. Isso. Mencionam isso. E usam até uma analogia, você viu? Da mula empacada. Vi, sim. Aquela que resiste a seguir o caminho de Cristo. Quer dizer, não adianta só saber a palavra. Tem que viver, né? Perfeito. A ênfase que eles dão é toda na aplicação, na vivência. E aí tem uma análise bem curiosa da palavra grega para abster-se, que é apechomai. A pechomai, o que tem ela? Então, as fontes apontam que a raiz dela, apechó, tinha um uso lá no comércio antigo. Significava algo como recebido na íntegra ou totalmente pago. Aparecia em recibos mesmo. Que curioso. Uma palavra de recibo comercial para falar de santificação. Como eles ligam as coisas? Pois é, a ligação que fazem é forte. Argumento que Cristo teria na cruz quitado a dívida que a gente tinha com a natureza pecaminosa. Ah, tá caindo a ficha. Se tá pago, a gente não deve mais nada para ela. É isso? Exatamente essa a lógica. Então, isso daria uma liberdade da influência da carne. Mas, e aqui eles fazem um alerta importante, não é uma permissão para agir segundo a carne. As fontes são bem claras. Não confundir liberdade com libertinagem, né? Entendi. É uma liberdade que te capacita para viver diferente, não para fazer o que der na telha. Faz sentido. Uhum. E essa ideia de corrupção espiritual, de se misturar com o que não é de Deus, isso eles expandem usando o Apocalipse, né? Você mencionou as fontes, falando de Jezabel e da Babilônia. Sim, sim. E o conceito-chave que as fontes se destacam ali é o da mistura. Jezabel, lá na igreja de Tiatira, é interpretada como um símbolo, né? Símbolo de quê? Da tolerância dentro da comunidade, com ensinos e práticas que acabam misturando o sagrado e o profano. A adoração a Deus com a idolatria. Isso é visto como um tipo de fermento que corrompe tudo. Entendi. Uma contaminação, assim. Exato. E a Babilônia, que aparece lá em Apocalipse 17 e 18, é apresentada como um sistema mundial mesmo, de corrupção espiritual. Um sistema, como assim? É, um sistema que oferece para as nações um vinho, sabe? Um vinho que embriaga, que seduz, o vinho do engano e da própria porneia, afastando as pessoas de Deus. Nossa, Que funciona por essa tal mistura. Exatamente essa amplitude que eles apresentam. É um conceito bem vasto nos materiais, sim, mas eles identificam uma raiz comum para tudo isso. A rebeldia contra a pureza, contra a ordem de Deus, que se manifesta justamente nessa mistura do que é santo com o que não é. Certo. E qual seria, então, a aplicação prática disso? O que a gente faz com essa compreensão mais larga de porneia que as fontes trazem? Olha, o ponto central que parece emergir da análise deles
É um alerta, né? Um alerta para as várias formas, às vezes sutis, às vezes bem escancaradas, sistêmicas, como essa mistura, essa corrupção que vai contra Deus pode acabar se infiltrando na vida da gente. Ficar atento, então. Isso. E aí vem a conclusão das fontes. Que é? Um chamado para vigilância constante. A recomendação que eles dão é para a pessoa se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, para se manter espiritualmente sóbria, sabe? Para não se deixar embriagar com esse vinho do engano que o sistema do mundo oferece. Manter a clareza espiritual. Exato. E as fontes terminam reforçando a crença na justiça divina, né? Que, no fim das contas, Deus vai julgar toda essa corrupção. Entendi. Deixa um último ponto aqui para a gente pensar, então. Se as fontes definem porneia na essência como essa mistura que corrompe desde o ato individual até o sistema de poder, onde mais a gente poderia ver essa dinâmica hoje? Essa tensão entre uma mistura impura e a pureza divina, além dos exemplos da Bíblia, claro. Fica aí a reflexão, né?